Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos. Grande Deus, Pai, mais uma vez nós estamos aqui, amados, colocamos agora, Pai, te pedindo, Senhor, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber a tua palavra, que o Senhor possa usar a tua vida, ó Pai, de muitas maneiras voluntárias. Ó Senhor, aqui estamos todos diante da tua presença, Pai, atentos ao ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas vamos colocar o Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 31. Eu louvo pela vida das irmãs que tiveram coragem de me convidar, né? Deus continue dando coragem para elas. Não é fácil, né? Nós vamos ler só apenas o versículo 17 e 18. Amém, irmãos? Essa semana a gente está falando bastante de mulher virtuosa, né? De mulher corajosa. Mas eu me apeguei a esse versículo aqui. Fala assim: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Amém, irmãos? Essa semana eu falava com Deus: Senhor, está chegando. Quando a irmã me chamou, eu pensava que eu ia pregar sobre Sara, porque para mim a Sara é uma das mulheres mais fortes que tem na Bíblia. Mas Deus tirou aquela palavra do meu coração. E da medida que ia passando os dias, eu dizia: Senhor, como é que se pode pregar em cima de um tema desse quando se está no deserto? Não é fácil quando se está no deserto. Mas Jesus me leva a meditar na palavra. Deserto não é lugar de derrota. Deserto não é lugar de derrota. Deserto é lugar de intimidade. É lugar de frustração. É onde nós temos os melhores encontros com Deus. É onde nós nos derramamos. É onde nós buscamos. Como nós somos. E eu dizia: Senhor, como pode eu falar para mulheres? Olha o tema, Senhor. Me veio também a passagem que Paulo dizia: eu posso estar abatido. Eu sei estar abatido. Eu sei estar na prova. Eu sei estar regozijando na abundância, na fartura, ou seja, em muitas outras coisas boas. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. A força não vem de nós. A força não é nossa. E ontem eu levantei com dor de cabeça. Hoje eu estava de um jeito que eu dizia: Senhor, tens de misericórdia. E quando eu saio para trabalhar, geralmente eu coloco o fone de ouvido e vou escutando a palavra de Deus. E quando eu estava descendo na Paulo Gorsi, estava subindo para o meu trabalho, escutando a palavra de Deus, me veio uma ousadia. Eu disse: Satanás, você continua com a mesma ladainha lá do Jardim do Éden. Quando você tirou Adão e Eva da presença de Deus, mas no meu corpo você não toca mais. No meu corpo tu não toca mais, Satanás. Em nome do Senhor Jesus eu te repreendo. Eu falei isso em voz alta no meio da rua. Eu disse: no meu corpo tu não toca mais, Satanás. Chega. Eu tive um dia de paz. Eu
trabalhei com uma força que eu não tinha. E hoje estou aqui para dizer que o Senhor é bom. Para dizer que o Senhor continua sendo o mesmo. Deserto nunca foi lugar de derrota. Deserto foi sempre lugar de provisão. Quando Jesus foi levado em Mateus 4 para o deserto, foi para ter intimidade com o Pai. Ele venceu Satanás pela palavra. E nós estamos aqui e vamos vencer Satanás também na palavra. Eu não sei qual que é o teu deserto hoje, mas eu estou aqui para te dizer que deserto não é lugar de prostração. Deserto é lugar de intimidade e de provisão. Foi no deserto que Deus carregou o povo de Israel e alimentou eles. De dia tinha uma nuvem que não deixava o sol tocar neles, e de noite tinha uma coluna de fogo que dava direção para eles. Deus nunca deixou o inimigo chegar perto deles. O que aconteceu com eles no deserto foi por as suas próprias decisões. E quando nós olhamos para Provérbios, capítulo 31, nós vemos que essa mãe aqui, ela começa dando um conselho para o seu filho. Essa era uma mulher que ela não fechava os olhos porque tinha de errado dentro da casa dela. Era uma mulher forte, sim, mas era uma mulher que sabia direcionar sua família. O rei começa falando, o rei Lemuel começa falando da sua mãe. É como se você chegasse no teu filho hoje e dissesse: filho, isso aqui não está certo. O que você está fazendo, essa direção que você está tomando não é certa. Porque ela começa dizendo para ele: filho meu, dá ouvidos às minhas palavras. Filho meu, você é a minha promessa. Você saiu das minhas entranhas. Dá ouvidos à minha palavra. Quantas vezes Deus tem dito para nós: filho, filha, dá ouvidos às minhas palavras. E nós nos fazemos desentendido com Deus. Quantas vezes Deus tem chamado a nossa atenção? Porque como uma mãe, como um pai amoroso, assim é Deus com nós. Deus, Ele nos trata como filhos. Porque quando Ele criou o homem e a mulher, Ele colocou no jardim do Éden para ter relacionamento com o homem e com a mulher como filho. Nós não tínhamos falta de nada, mas foi o pecado de Adão que nos tirou da presença de Deus. E por isso que eu usei a autoridade que Deus nos dá hoje e disse: Satanás, você continua com a mesma ladainha de lá. Você continua com as mesmas coisas, querendo nos tirar da presença de Deus. Ou seja, com a enfermidade, ou seja, com a luta. Mas nós temos que ser mulheres sábias, nós temos que ser homens sábios para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, para dar direção. E essa mulher chama a atenção do seu filho, a ponto do seu filho escrever sobre ela, a ponto de ele deixar registrado que ela era uma mulher que não passava a mão na cabeça das suas famílias.
ela não via, ela não fazia vista grossa porque estava errado. Muitas vezes nós temos que olhar para os nossos filhos e temos que dizer: filho, desse jeito não dá. Filha, desse jeito não dá. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, aonde os valores se inverteram. E nós, como mulheres sábias, temos que aprender, dar direção para a nossa casa, para a nossa família. Porque hoje é tão difícil encontrar uma família normal. Uma família que tenha pai, mãe. Uma família que se assente à mesa. Uma família que tenha diálogo entre mãe e filha, entre pai e filho. É tão difícil nós encontrarmos nesses dias de hoje. Tudo que o mundo tem feito é para destruir a família. Mas hoje nós que estamos aqui, que venhamos ter a coragem desta mulher, porque ela era louvada pelo seu marido, porque ela dava direção, ela cingia seus lombos. Quando fala de cingir seus lombos, fala de planejamento, ela planejava. Dá a impressão, quando nós lemos aqui, dá a impressão que ela fazia tudo no mesmo dia. Não, ela se organizava. Ela se organizava o tempo dela. Ela tinha tempo com a família, ela tinha tempo para cuidar dela. Porque a lâmpada dela não se apagava de noite. Isso quer dizer que ela tinha um cuidado pessoal com ela. Mulher, não é pecado você se cuidar. Não é pecado você se arrumar. Não é pecado você gostar de você mesmo. Você não pode dar o que você não tem. Ninguém pode dar o que você não tem. E só que pode fazer alguma coisa por você é você mesma. Só você conhece a dor que você carrega no teu coração. Só você conhece. Muitas vezes estão te vendo você rindo, estão te vendo você falando, conversando, mas não conhecem a dor que está no teu coração. Não conhece o que está aqui, o teu dia a dia. E só você pode fazer algo por você, mulher. Só você pode fazer algo por você. É não deixar a depressão bater no teu coração. É não deixar ser vencida pelas lutas. Chore. Mas não deixa as lutas te vencer. Porque quando nós olhamos para essa mulher, dá a impressão que ela não tinha luta. Mas pelo começo do diálogo que ela tinha, que ela teve com o filho, dá para ver que desde que ela chega ali já falando para o filho: meu filho, não é assim não. As coisas não são assim. Não é desse jeito. A direção que você está tomando não é certa. E ela recomenda ao seu filho a não desperdiçar seus dias, a sua juventude com mulheres, a não se perder, a se manter lúcido, a não se embriagar. Uma mãe, ela tem que ter autoridade com o filho. Até quando o seu filho já está um homem feito. Uma mãe tem que ter autoridade com seu filho. Quando nós olhamos para essa mulher, e nós vemos muitas palestras sobre ela, a impressão que ela era boazinha. Uma mulher cheia de virtude. Mas só ela sabia o que ela enfrentava no dia a dia. Só você e Deus sabe o que você enfrenta no dia a dia. Só você e Deus sabe as lutas que estão dentro da tua casa. E o foco aqui é que você seja forte. Que você busque a tua força em Deus. Que você não se deixe ser vencida.
continue sendo essa mulher, querendo estar na casa do Senhor. Quantas de nós estão presas numa cama com depressão? Quantas irmãs que deveriam estar aqui dentro da igreja estão em casa, cheia de dor, com depressão, porque se deixaram ser vencidas pelo inimigo. Nós precisamos nos levantar assim, cingir nossos lombos com a virtude do Espírito Santo. Nós precisamos ser mulheres corajosas, sim, para dar uma direção para a nossa casa, para a nossa família. Nós precisamos trazer para a luz aquilo que está em trevas. Porque só assim nós vamos ser fortes e corajosas. Quando nós olhamos para a palavra, Deus ele vem levantando mulheres ao longo do tempo. Mulheres que se posicionaram na presença de Deus. Mulheres que se levantaram e tomaram a frente de situações difíceis. No caso de Abigail, quando seu marido afrontou Davi, ela se posicionou, ela achou para ela a responsabilidade. Abigail é uma mulher também que nos ensina muito, um exemplo de força, um exemplo de sabedoria de lidar com uma situação difícil. Porque quando Davi estava no deserto, e os servos de Nabal estavam lá, ele cuidou. A palavra vai dizer que ele servia de muro para os servos de Nabal. Nada faltou. Mas quando Davi precisou, ele pagou o bem com o mal. E a sentença da casa dele já estava. A casa dele estava se sentenciada à morte. E essa mulher se levanta com coragem e chama para ela a responsabilidade. E a palavra vai dizer que ela se levantou apressadamente, assim que o servo falou com ela, que Davi tinha mandado os homens para conversar com Nabal. E Nabal tinha despedido eles de mão vazia. Ela se levanta apressadamente. E nós observamos na palavra que todas aquelas que vão fazer algo para Deus, elas se apressam, elas se levantam apressadamente. E ela se levanta e vai ao encontro de Davi. E quando ela reconhece, quando ela se prostra e chama Davi de Senhor, ela reconhece que Davi era um ungido de Deus. Ela reconhece que ali estava alguém escolhido por Deus. E ela diz: ah, meu Senhor, seja a minha culpa. Ela não se importou com as consequências. Ela só se importou em proteger a casa. E ela lembra de quem era Davi. Ela lembra Davi que ele não era um qualquer. Que ele era um escolhido de Deus, que ele não batalhava as batalhas dele, que ele batalhava as batalhas do Senhor. E que se ele fosse adiante na vingança que ele estava querendo fazer, na intenção do que ele estava querendo fazer com a casa de Nabal, ele iria ter sangue inocente em suas mãos. Abigail, ela nos ensina um exemplo de coragem de uma mulher quando está na direção de Deus. Uma mulher quando está na direção de Deus, ela não tem medo das consequências. Ela sabe quem está com ele. Ela sabe quem está dando direção para ela. E ali Deus usa Abigail para tirar
o que Santo Inácio tinha colocado no coração de Davi. E Davi diz: foi o Senhor que te mandou ao meu encontro para impedir que eu derramasse sangue inocente. Muitas vezes Deus vai te colocar em lugar, mulher, que às vezes você vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas você está lá porque Deus te colocou em lugar estratégico para te usar, para abençoar a vida de alguém. Deus tem levantado mulheres e homens que façam a diferença. Nós precisamos ter essa coragem dessas mulheres da palavra. Que nós venhamos ter essa coragem que Abigail teve de se posicionar em tempos difíceis. Porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, irmãos, eu acredito que está bem mais difícil do que naquela época. Hoje nós temos muitas facilidades que elas não tinham. Nós temos dificuldade também que elas não tinham. Se nós olharmos as nossas mãos, nós temos coisas que já vêm praticamente quase prontas. Mas nós enfrentamos uma sociedade que elas não enfrentavam naquela época. Hoje, a nossa família está enfrentando tempos difíceis. E quando nós falamos de mulheres valorosas, de mulher preciosa, nós falamos de família, nós falamos de filho, nós falamos de marido. Nós falamos da falta da presença de Deus no meio das famílias. As famílias estão se desfazendo. Eu queria tanto que Deus me desse uma mensagem de fogo. Mas Deus, acho que me usou uma ou duas vezes só. Porque é difícil você falar aquilo que faz alguém retroceder, que faz alguém pensar. É difícil nós olharmos para nós mesmos e dizer: Senhor, sou eu que estou precisando. Mas Deus diz: abre teu boca e fala que eu te mando. Hoje Deus está dizendo para você, mulher: você é preciosa para mim. Não se entregue para a depressão. Não se entregue para as lutas. Você é mulher preciosa, sim. Mas a força não vem de você. A tua preparação está em Deus. Cinja teus lombos com o Espírito Santo. Se revista da graça. Não olhe para a tua fraqueza. Não olhe para a circunstância. Como a Abigail não olhou para a circunstância. Ela sabia que ela foi ao encontro, ela podia ter aguentado as consequências. Mas quando você coloca Deus na frente, as coisas ficam diferentes. É Deus que toma a direção daquilo que você tem que fazer. Como eu disse, hoje eu estava numa terra seca. Hoje eu era uma terra seca. Mas com a graça de Deus, Ele me deu uma ousadia. E eu disse: Senhor, a partir de hoje,
o que acontecer não vai mais ser Satanás me atacando e me ferindo. Vai ser o Senhor colocando o que tiver que colocar na minha vida no lugar. O que estiver fora do lugar é o Senhor que vai colocar. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esta mulher de Provérbios, nós queremos ser ela. Mas será que nós queremos beber o cálice que ela bebeu? As lutas que ela enfrentou? Porque dá a impressão, mas quando a gente fala dessa mulher, as coisas se tornaram fáceis. Mas ela era uma mulher, ela era mãe de um rei. Nós somos mãe de meninos e de meninas. Nós somos mãe e temos que cuidar e zelar. E para uma mulher naquela época, aconselhar seu filho que era rei, é porque ela tinha muita bagagem. Ela tinha muita bagagem para isso. Ela estava cheia do Espírito Santo. Ela estava cheia da direção de Deus. Porque o próprio rei deixou registrado tudo aquilo que a mãe dela falou. E é isso que Deus quer. É que a nossa família olhe para nós e veja nós como espelho. É que nossos filhos olhem para nós e vejam nós como exemplo. Exemplo da família. Eu creio, irmãos, que eu ainda vou ver meus dois filhos servindo a Deus. Um está na presença de Deus. Mas eu passo uma luta muito grande com o outro. Não que ele seja um menino mau. Ele é um menino que não está na presença de Deus. E quando nós temos alguém que não está na presença de Deus, e quando nós vemos os acontecimentos, nós sabemos que as coisas estão acontecendo muito rápido. Que o certo agora já não é mais certo, já virou errado. E que nós precisamos ser o exemplo da nossa casa. Que nós queríamos ver os nossos filhos na presença de Deus. E eu oro todos os dias e digo, Senhor, eu quero ver ele dentro da tua casa. Eu quero ver ele dentro da tua casa antes de eu fechar meus olhos. Eu não sei como meu filho olha para mim, mas eu acho que um exemplo de fé eu estou deixando para o meu filho. Um exemplo de uma mãe que está sempre na presença de Deus e sempre buscando a Deus. Eu acho que eu estou deixando. E é esse o exemplo que nós temos que deixar nos dias de hoje. É ser uma mulher forte, sim, mas ser forte no Senhor. Ser uma mulher de fé. Ser uma mulher que está sempre na direção de Deus. Nós andamos com Deus. E nós servimos a Deus. E nossa família também tem que estar na direção de Deus. Quando hoje eu falei com Deus, e Deus trouxe alegria para o meu coração de volta, Deus me revigorou. Eu disse, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque a salvação e a cura andam junto. A salvação e a cura andam junto. E quando eu tive aquela ousadia que Deus colocou no meu coração ali, eu disse, Senhor, eu quero essa ousadia para dentro da minha casa. Eu quero essa ousadia com meus filhos. Eu quero essa ousadia para minha descendência. Eu vou determinar na vida deles.
Porque eu senti que eu fui revigorada na hora. Eu senti que aquele peso que estava me prendendo saiu. Ainda ontem eu falei para a Miriam, quando nós estávamos conversando, que às vezes a gente conversa no meio do dia, eu disse, Miriam, ora, porque eu amanheci com dor de cabeça e está complicado hoje. Mas hoje foi diferente. Hoje foi diferente. Mulher, se cinjas com o Espírito Santo, cinja os teus lombos com o Espírito Santo. Não se preocupe com o que está lá atrás e nem com o que está por vir. Seja a luz dentro da tua casa. Seja a direção da tua casa e da tua família. Porque é isso que Deus quer de nós. Hoje está tão difícil nós falarmos de família. Mas quando nós falamos de mulher, nós temos que falar de família. Nós temos que falar de valores familiares. Nós temos que falar que nós precisamos nos levantar. Talvez esteja tudo bem dentro do teu lar. Mas com a tua vizinha está tudo bem? Aonde você trabalha está tudo bem? E a tua saúde está tudo bem? Como é que está a tua saúde mental? Nós não podemos dar o que nós não temos. Essa mulher aqui, a força dela, a sabedoria dela vinha do Senhor. Ela não era uma mulher que agia por emoção. Ela era uma mulher que agia na direção de Deus. Ela era uma mulher que tinha a presença de Deus. E é isso que nós temos que ter nos dias de hoje. Eu vou só somente aqui, irmãos. Eu agradeço a oportunidade de vou convido a igreja a se colocar em pé. Talvez os irmãos hoje estivessem querendo, mas eu não consigo ser sapatinho de fogo. Deus não me usa assim. E hoje ainda falei com Deus, Pai, eu acho que hoje seria uma das últimas vezes, porque eu disse, Pai, é difícil subir aqui, irmãos. E eu creio que Deus aqui hoje falou, através da minha boca, o que alguém precisava ouvir. Que você leve essa palavra para dentro da tua casa. Que você leve a coragem dessas mulheres que eu falei aqui. E que você leve principalmente o Espírito Santo para dentro do teu lar. Não tenha medo de determinar. Não deixe Satanás tomar a frente. Não deixe ele tocar naquilo que Deus te deu. Você é preciosa para o Senhor. Não se entregue para a depressão. Quando nós vemos, como eu falei, eu conheço muitas e muitas irmãs de igreja que estão com depressão e estão em cima de uma cama pela doença do século, que é a depressão e fibromialgia. E não são poucas, são muitas. Que deveriam estar dentro da igreja no dia de hoje, ou aqui ou em outro lugar, mas estão presas em casa por este mal. Não se entregue, mulher. Não se entregue, homem. Deixa Deus tomar a direção da tua casa e do teu lar. Seja precioso, preciosa aos olhos do Senhor. Oremos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com a tua igreja, Pai querido, Pai amado, coloca tuas filhas, os teus filhos em tuas mãos, Senhor.
E peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar tua graça sobre a vida de cada mulher, Senhor. Eu não conheço o que elas estão passando, mas assim o Senhor conhece. Quando a tua filha orou aqui, Senhor, no começo do culto, ela pediu um milagre, que o Senhor fizesse um milagre no nosso meio, que o Senhor viesse libertar, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer isso, Senhor Jesus amado, nesta noite. Que o Senhor entre em cada coração que aqui está, Pai Santo, Pai amado, em cada lar. Que essas mulheres venham se tornar preciosas aos seus olhos, Pai querido, Pai amado. Que elas venham se tornar mulheres fortes e corajosas, Pai. Destemida, Pai querido, Pai amado, para enfrentar as lutas de cada dia, Pai. E para estar cheia da tua presença, Pai querido, Pai amado. Dá ânimo para elas, Pai querido, Pai amado. Pai, tira toda a dor moral, Pai querido, Pai amado, todo o espírito de depressão, eu repreendo da vida das tuas filhas, dos teus filhos. Entra dentro deste lar, Pai querido, Pai amado. Arranca, Senhor, de lá todo o espírito, Senhor, de confusão, Senhor, meu Deus e meu Pai. Traz paz para esses lares, para essas casas, para essas famílias, Pai. Abençoa os filhos das tuas filhas, Pai querido, Pai amado. Ó Deus poderoso, que eles venham poder ter intimidade com seus pais, com as suas mães, Pai querido, Pai amado. Que eles venham, Senhor, meu Deus e meu Pai, agir, Pai Santo, Pai amado, conforme o teu querer, Pai Santo. Que hoje as tuas filhas saiam daqui, Pai querido, Pai amado, revestidas da tua graça, revestido do teu poder, Pai Santo, Pai amado, da tua ousadia, Pai Santo, Pai amado. Ó Deus poderoso, se tiver alguém aqui enfermo, Pai, toca, Senhor, na saúde desta mulher, deste homem, Senhor. Repreenda, Pai Santo, Pai amado, todo espírito de enfermidade, Pai. Repreenda, Pai Santo, Pai amado, todo ataque na mente, Pai querido, Pai amado. Ó Deus poderoso, Deus de misericórdia, derrama seu Espírito Santo sobre a vida de cada um que aqui está, Pai Santo, Pai amado, e enche da tua graça. Nós assim te pedimos, Pai querido, Pai amado, e te louvamos e te agradecemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. No seu modo de viver e melhorar os seus caminhos. Isso que é avivamento. Avivamento é conhecimento de Deus e vida cristã. Não é público, esse é avivamento. Essa é a mensagem de fogo. Mensagem de fogo é essa. Mensagem de palavra. Existem palavras que o pregador pula e tudo, mas é palavra de Deus.
existem palavras que o pregador não pula e é palavra de Deus, é palavra de fogo. Deus continue a te abençoando. Irmãos, nós já vamos encerrar esse abençoado culto, mas antes eu quero justificar a ausência da minha esposa, que saiu, porque ela tem uma ressonância para fazer lá embaixo no UPA, no Fazendinho, às 10h10. Aí eu pedi para o Azaf ficar em casa junto com o João para dormir um pouco e o João auxiliar ele para tirar o outro carro da garagem. E vim aqui buscar ela, ele veio, buscou e levou ela lá. Para mim não está saindo no metade do culto. Aí quero que os irmãos também estejam orando nesse favor. É sobre uma dor na coluna que ela tem faz tempo. E Deus tem providência e que dê apoio e que não seja nada grave. Irmãos, amanhã o trabalho continua. Daqui lá para mim, eu acho que é a irmã Cida que está pregando. É a irmã Cida? É a irmã Cida. A irmã Cida vai pregar, está pregando amanhã e você convida mais alguém que venha para ouvir a palavra do Senhor. É um dia após dia, Deus tem algo novo para nós. Deus está falando conosco a semana feminina, mas que os homens também é abençoados com esta palavra de Deus. Eu disse neste de hoje, irmã Rosa Alves, irmã Leila, irmã Aparecida e irmã Miriam. Esses foram os dizimistas da casa do Senhor hoje. E desde ontem que eu já ia chamar uma irmã para orar e ela dizimou hoje, mas ela vai orar assim mesmo. Irmã Leila tem que fazer esta oração. Esta oração de encerramento, irmã Leila tem que fazer esta oração de encerramento. E o irmão Médici vem dar a bênção apostólica. Levante, irmão, põe-te em pé e venha dar a bênção apostólica. Vem, mulher. Vem orar, se quiser falar algo também. Você ia pregar na sexta, né? Mas você vai viajar. Você não vai viajar. Houve muita troca, mas você vai pregar. Vamos orar então. Senhor, queremos te agradecer pela paz, Falaste conosco, a tua palavra, Senhor, ela nos exorta, nos redarga, em nossos corações. A igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus, diga amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue